Bom dia, pessoal. Mais um episódio do nosso canal Educação e Ciências hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, né? O canal é de todos, né? Todos e todas. E eu sinto que queria compartilhar com vocês qual é a importância, né, desses momentos que a gente está passando, né? Esse é um espaço que cria uma aproximação do conhecimento, apesar de nós estamos em distanciamento social. Eu penso que quando a gente está oportunizando nas redes sociais e no YouTube, em qualquer canal, acesso ao conhecimento, a gente está diminuindo essa distância. Além dessa distância, a gente também está diminuindo um pouco das desigualdades. Eu sei que é difícil a gente terminar com elas, né? A gente luta para diminuir essas desigualdades que existem na nossa sociedade. A rede, ela permite que, então, a gente aproxime pessoas que nunca, talvez, tiveram acesso a um encontro nacional, internacional de educação, ou que tenham a oportunidade de ir no encontro regional de ensino de ciências, o encontro de química, ao encontro nacional, por N fatores, por exemplo, questões financeiras, questões de distância, questão de não conseguir afastamento do seu trabalho. E então a gente consegue oportunizar esses espaços para essas pessoas que talvez nunca tiveram acesso ou poucas vezes tiveram acesso ao conhecimento, hoje que então não tem mais fronteiras do conhecimento, né? Todo mundo tem acesso ao conhecimento. E hoje nós vamos então aqui trago um pensamento para a gente iniciarmos o nosso encontro de hoje. Talvez queiramos destacar no presente a importância do trabalho da alfabetização científica devido à situação que nós encontramos. Destacar mais relevância no momento atual. Mas já foi aclamado muitas vezes no passado da sua importância de trabalhar pelo nosso convidado de hoje. Publicado a primeira edição do livro no ano de 2000, Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação, em sua quinta edição, a qual eu tenho, em 2001, menciona as palavras que gostaríamos que ficassem no passado no ensino, mas que infelizmente muitas salas de aulas se fazem tão presentes e vivas. Menciono para vocês, então, do livro do nosso convidado de hoje, Alfabetização Científica, em que, de tantas e tantas palavras que iria como mencionar aqui, na página 65, ao qual ele diz: é algo impressionante o quanto muitos alunos e alunas, mesmo tendo estudado disciplinas científicas durante pelo menos 3 anos no ensino médio e desenvolvido estudos na área de ciências durante 4 anos no ensino fundamental, conhecem muito pouco de ciências, né? Então, é o momento do passado, do presente, do futuro, falarmos de alfabetização científica. Quero já, de antemão, agradecer ao aceite do convite do professor Chassot por participar. O Chassot está presente conosco já. Bom dia, professor Chassot. Muito obrigado pelo aceite, por participar do nosso canal Educação Bom e dia, Ciência. Francisco, e um bom dia a Sabrina, e um bom dia a cada uma e a cada um que estão nos assistindo de diferentes pontos do país. Só nós três. O Francisco está em Santa Maria, a Sabrina está em Não me toque. Não Me Toque, e eu estou em Porto Alegre. Só isso já mostra uma triangulação fora de todos os outros estados que estão aqui. Então, a cada um e a cada uma, o meu bom dia. O Francisco sugeriu dividir em 3 momentos. No primeiro momento, eu trago algumas pinceladas, eu vou olhar algumas coisas, depois nós vamos abrir o espaço para perguntas e depois eu volto para um encerramento, mais ou menos isso. Então, eu vou começar, eu podia botar o primeiro slide. Vou ajeitar aqui, professor. Bom, aqui nós temos, antes de mais nada, o título: Confabulações acerca de alfabetização científica. Confabulações, nós trocamos ideias, revelamos novidades, trazemos contribuições de um e outro. Quer dizer, assim vão se dar essas confabulações.
Vocês podem ver, aí em cima está o logo da Universidade Federal de Santa Maria, e aí precisa fazer uma observação muito importante. Essa universidade, fundada em 1960, é a primeira universidade federal brasileira que não em capital de estado. E isso foi uma coisa significativa. O reitor de então, o professor Mariano da Rocha, conseguiu para essa universidade foi a primeira universidade do Brasil que não foi em capital, no interior do estado. Aliás, no interior do estado, que a mim toca muito forte, porque eu sou nascido muito perto de Santa Maria. Eu nasci, hoje é de município de Restinga Seca, estação Jacuí, era um ponto ferroviário, uma estação da aviação férrea. Meu pai era ferroviário, então, em todo o meu imaginário, só em Jacuí tinha duas coisas: ou os trens vinham de Santa Maria ou vinham de Cachoeira. Quer dizer, então, eu estava ali muito próximo de Cachoeira de Santa Maria. E também tem aí o logo do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Universidade Federal de Santa Maria, que está promovendo essa conversa entre nós. Há dois outros logos que eu queria falar para vocês. Ali um logo, esse que tem o mapa do Brasil, que vocês estão vendo, é da Rede Amazônica do Ensino de Ciências, de Educação em Ciências e Matemática. Eu vou pedir meio minuto para dizer um pouco o que é a REAMEC. A REAMEC são, há mais de 8 anos, cerca de 30 universidades dos 8 estados amazônicos se reuniram para formar professores doutores em ensino de ciência e matemática. A meta é formar até 2020 200 doutores. Eu já tive o privilégio de formar uma doutora em Parintins, no Amazonas, outra em Manaus, no Amazonas, um doutor em Barra do Garça, no Mato Grosso, uma doutora em Sinop, no Mato Grosso, e agora eu tenho uma doutoranda no Acre. Então, vocês veem que é importante esse trabalho da REAMEC. O outro logo que vocês veem ali é da Unifespa. A Unifespa é a Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, onde eu sou professor visitante sênior, o que me leva a estar uma... Está feita a apresentação e vamos começar a fala. Pode passar o seguinte. O professor, fica um pouquinho mais próximo só da tua câmera. Pois é, aqui houve um problema técnico. Eu vou pedir um segundo de vocês. Tranquilo. Acho que pausou a tua imagem. Saiu aquela coisa de... Agora, eu não sei como é que isso para não apagar, mas vamos ver. Deu agora? Deu agora. Bom, então pode passar o slide número 2. Quando vocês veem esse slide número 2, poderão até pensar que o Francisco pegou os slides errados para essa palestra. Eu tenho aqui, está certo, à guisa de prelúdio, uma música. E essa música, se vocês conseguirem ver, eu não sei se conseguem, ela é do século XIII, 1235. E o autor é um autor bem famoso, só que vocês não estão talvez identificando, porque o nome está um pouco abreviado, é Francisco de Assis. Essa música é em dialeto úbrico, que se falava no século XIII, numa região que hoje é a Itália, a Umbria, e essa começa Laudato si, ó meu senhor, e Laudato si, ó meu senhor. O que tem que ver isso aqui com uma fala sobre a alfabetização científica? Vamos ver. Pode passar o seguinte. No dia 18 de junho, há 5 anos atrás, sem que nenhum de nós quase a percebesse, houve
um terremoto e uma casa dita comum. E o nome desse terremoto é, pode passar? Laudato Si. E o que é Laudato Si? São as duas primeiras palavras daquela canção que eu mostrei a vocês, e é também, seguinte, o nome da carta encíclica do Papa Francisco acerca do cuidado da nossa casa comum. Mais uma vez, vocês estão quase que protestando o que isso tem que ver com a palestra de alfabetização científica. Resposta: tem e muito. Por quê? Quando saiu a encíclica, eu a usei pela importância que ela tem, e não tem nada a ver com o aspecto religioso, pela importância que ela tem, eu a usei em aulas de graduação, em aulas de pós-graduação, fizemos esses mini cursos sobre a encíclica. Eu fui até o Amapá fazer um curso sobre a encíclica. Então, por quê? Porque ela realmente tem uma grande preocupação com o meio ambiente. E vocês dizem, mas há 5 anos atrás, sim. E no ano passado, nas várias palestras que eu estive, eu voltei a trazer a encíclica e mostrá-la como um antídoto às políticas relativas ao meio ambiente do atual governo. Pode passar? Eu vou trazer apenas 3 depoimentos sobre a encíclica, e esses depoimentos são, logo que ela foi publicada, Edgar Morin, e não preciso fazer a apresentação de quem é esse intelectual, ele diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Um outro depoimento pode passar? O outro depoimento era do então secretário da ONU, o Ban Ki-moon, que diz: com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Ora, um depoimento como esse é tudo. E já tem aí o terceiro e último depoimento que eu estou trazendo, da Márcia Mirota, é a diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Olha o que ela diz: a encíclica vai direto ao ponto de criticar com detalhamento e de maneira contundente nosso atual e insustentável modelo de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedente à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Bom, realmente, pode passar, há uma necessidade cada vez mais de voltarmos e chamarmos a atenção acerca de quais são as políticas do atual governo no que se refere ao meio ambiente. Então, eu tenho trazido essa encíclica, e ela vai voltar, teve no prelúdio, e vai voltar no pós-fácil como um antídoto. Por exemplo, dados que saíram na imprensa de ontem. Em abril de 2020, os desmatamentos e as queimadas na Amazônia foram 10 vezes maior do que os de abril do ano passado. Só isso basta para nós estarmos cada vez mais atentos. E, lamentavelmente, é o Pará, onde eu tenho o privilégio de trabalhar a cada mês, o estado que mais está sofrendo. Eu já um dia contei um trem de mais de 200 vagões transportando minério de ferro do Pará para o porto de Itajaí, no Maranhão, e lá esse minério vai especialmente para a China. Quer dizer, minério de ferro em termos, pode ter ouro ali e pode ter muitos outros metais preciosos que nós estamos nos desfazendo. Eu estou com um problema que o tablet onde eu estou vendo os slides
eu estou vendo vocês, ou ele apaga automaticamente. Bom, mas então, essa é a razão pela qual eu comento a encíclica. Não tem nada a ver com religião, é um documento importante. Eu disse, por exemplo, para os meus 4 mestrandos da Unifespa, que tem que fazer uma dissertação de mestrado preocupado com o meio amazônico, o meio ambiente, que não tem melhor subsídio que esse. É um documento que vale a pena ser lido, mesmo que vocês vão dizer que já foi publicado há 5 anos, muitos ainda o desconhecem. Então, vamos agora entrar no assunto que vocês me convidaram para falar. Pode passar? É preciso ter presente que nós temos diferentes maneiras de olhar o mundo. E eu digo que isso são os nossos óculos que nós usamos para olhar o mundo. Em geral, e isso eu discuti na minha fala da semana passada, no Ceará, e ali nós vimos o senso comum, o pensamento mágico, os saberes primeiros, os mitos, a religião e a ciência. Então, aqui são 6 óculos. Hoje, eu vou esquecer os 5 primeiros e vou falar mais exclusivamente, vou acessar os meus óculos no óculos ciência. E sobre ele nós temos que falar um pouco. Pode passar? E aqui, uma ideia que nós temos que ter, há um continuado desafio, fazermos a migração do esoterismo ao esoterismo. Queria chamar a atenção a essas 2 palavras. Temos que sair do esoterismo e ir para o esoterismo. O primeiro esoterismo com S. O que é um esoterismo com S? Hermético, fechado, privilegiado para muitos. E o esoterismo com X. Aí dá para lembrar, por exemplo, o livro do Êxodo da Bíblia. O que ele conta? A saída. Uma reação exotérmica, é aquela que libera, que sai calor, por exemplo. Então, esoterismo com X é um conhecimento para todos, disponível para uma grande quantidade de pessoas, enquanto que o esoterismo com S é fechado. A ciência, de uma maneira geral, principalmente aquela que é praticada pela academia, é um saber esotérico com S, os iniciados que conhecem a ciência. Enquanto que nós estamos defendendo aqui que seja cada vez mais uma ciência para todos. Essa será uma das preocupações dessa fala. E no slide seguinte, vocês podem ver um dos maiores nomes da ciência, Isaac Newton, que viveu no século 17 e 18, ele diz o seguinte: se eu conseguir enxergar tão longe, é porque eu me apoiei nos ombros de outros gigantes. Eu acho que nós devemos olhar justamente a ciência nessa perspectiva que nos traz o Newton. E qual é essa perspectiva? Vejam, tem pelo menos 2 coisas. Se eu conseguir enxergar tão longe, é porque eu me apoiei nos ombros de outros gigantes. Quer dizer, nós, cada vez que começamos um trabalho de ciências, uma pesquisa, um estudo, uma coisa, nós não partimos do zero. Nós primeiro olhamos o que os outros fizeram antes de nós. Isso que Newton está dizendo. E essas pessoas que fizeram antes de nós, justamente ele mostra como é que se constrói a ciência. E a segunda coisa que eu acho que essa frase do Newton nos dá é uma dimensão de humildade. Eu fiz coisas muito importantes, eu trouxe muitos estudos, está dizendo Newton, mas eu não fui sozinho. Eu olhei primeiro o que os outros fizeram. Então, como se faz ciência? Olhando o que os outros fizeram. É aquilo que qualquer trabalho, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso, a gente, em geral, chama revisão de literatura ou estado da arte, ver como é que as coisas estão fazendo e outras coisas mais. Então,
essa frase do Newton realmente é uma frase importante e nos vai ajudar, como mostra o slide seguinte, a responder aquilo que é uma pergunta crucial. Nós não podemos falar em alfabetização científica sem tentar responder um pouco o que é ciência, afinal. Bom, tem um livro do Alan Chalmers que tem mais de 250 páginas. O Alan Chalmers é um inglês que nasceu em 1939 e ele escreveu um livro, O que é essa coisa chamada ciência? Que em português, na edição da Brasiliensis, mudou um pouco o título, O que é ciência afinal? Ali vocês podem ver na capa do livro, tá? Inclusive a gata do Chalmers, a história. Então, o que é ciência afinal? Vamos tentar responder essa pergunta e eu já posso antecipar que eu não vou gastar, se o Chalmers precisou de quase 300 páginas, eu não vou gastar 3 páginas, nem menos, vou gastar 3 linhas para acharmos, lermos, vermos o que é ciência. Vamos ver, então. Pode passar. A ciência pode ser considerada uma linguagem. Primeira coisa importante e significativamente importante para quem quer falar em alfabetização científica é enxergar, é sentir a ciência como uma linguagem. É uma linguagem como é o português, ou como é o espanhol, é uma linguagem como é Libras, ou é uma linguagem como é a música, a matemática. A ciência é uma linguagem. Segunda característica, ela é, não é foi, ela foi e será construída pelos homens e pelas mulheres. O que significa isso? A ciência não é revelada, a ciência é construída. Uma religião é revelada. Perguntar para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão, ele vai dizer que foi o arcanjo Gabriel que ditou para Maomé o livro sagrado, ou perguntar quem é que escreveu a Bíblia, ou perguntar... As religiões que têm livros sagrados, elas têm aquilo como uma inspiração divina. Não tem nada que ver. Não foi Newton que escreveu a ciência, não foi Darwin, não foi Maria Curie, não foi Lavoisier. Ela é construída pelos homens e pelas mulheres e foi construída ao longo dos tempos. Eu, nós, vós, eles, ajudamos, contribuímos para a construção da ciência. Então, vocês podem... Primeira característica, uma linguagem. A segunda característica, ela é um construto humano. Terceira característica, para explicar o nosso mundo natural. Aqui tem uma palavra, cada vez que eu falo, eu me lembro da minha mãe, quando dizia que uma coisa tinha serventia ou não tinha serventia. Quem não tinha serventia se descartava, o que tinha serventia se guardava ou se usava. Então, ter serventia, ela serve para alguma coisa. Qual é a serventia da ciência? A ciência é para explicar o mundo natural. A ciência é para explicar. Ela diz por que o sabão tira a sujeira, ou por que o sabão faz espuma, ou por que o leite, quando ferve, derrama, ou por que a água não derrama, por que é noite, por que é dia, por que agora aqui é dia, no hemisfério norte agora é noite, porque o que faz a ciência? Então, essa diferença entre a ciência explica, essa é o mundo natural. E assim a ciência não trata do mundo sobrenatural. A ciência não serve para explicar o mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural não é campo da ciência. Eu gosto de uma pessoa 4,5, aí o outro diz, não, mas eu gosto mais, eu gosto 4,9 ou 5,3. Não, a ciência não faz essas elucubrações, a ciência também não tem o aspecto mágico. Nós vimos agora, como característica das autoridades para defender uma ou outra postura, nós ouvimos os cientistas, nós vamos perguntar para os cientistas, a ciência diz que deve ser assim. Claro que também há aqueles que rezam ou vão receber no culto
um grão de feijão germinado e se comer aquele grão germinado não vai pegar vírus. Isso não é coisa da ciência, isso é coisa do pensamento mágico ou do pensamento religioso, mas não é o assunto agora. Nós vamos ver o que é ciência. Mas eu insisti que a ciência seja uma produção dos homens e das mulheres. Mas, se vocês olharem uma pergunta, faça o seguinte. Olha ali aquela pergunta. Eu asterisquei mulheres e do asterisco mulheres eu fiz emergir uma pergunta. A ciência é masculina? Isso, inclusive, está ali na capa, e na capa tem um pouco menor do livro que diz é sim, senhora. Então, essa é uma característica. Por que a ciência é masculina? Ainda ontem eu conversava com uma professora, que provavelmente está nos ouvindo aqui, a professora Andréia da Unicamp, da Unipampa, e lá nós vimos e discutimos como as coisas no nosso mundo ainda são hegemônicos o homem, o homem branco, em oposição às mulheres. E aí, se nós examinarmos os 3 principais DNAs que nos formam, o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão, nós vamos ver que todos eles são marcadamente machistas. DNA grego, o mito de Pandora, a primeira mulher, o DNA cristão, o paraíso terrestre, o Éden, a criação, a perda, quem é que perde? A mulher. E assim a mesma coisa em outras religiões. Então, não é por acaso que nós somos machistas, nós fomos criados assim. E esse livro, que mais uma vez foi pensado como um livro machista pelo título, mas se vocês olharem esse livro, ele é, antes de mais nada e acima de tudo, um livro feminista, porque ele procura, com o seu trabalho, fazer que cada vez nós temos uma ciência menos preconceituosa. Bom, podemos ir adiante e dizer que um bom subsídio para que nós vamos trabalhar aqui é um livro, é um artigo que já foi publicado em 2003, vocês estão vendo ali a referência, Alfabetização Científica, uma possibilidade para a inclusão social. Foi publicada na Revista Brasileira de Educação em 2003. E eu vou tirar algumas ideias desse livro, desse artigo aqui, e, é claro, vou convidá-los para olhar cada vez mais esse texto com mais precisão. Esse texto está disponível na internet, é só vocês clicarem e vocês vão encontrar esse texto. Bom, pode passar o seguinte, e nós, antes de olhar a ciência, nós estamos olhando a ciência do ponto de vista escolar, é preciso que nós olhemos, parece oportuno, olhar, pelo menos de uma maneira panorâmica, um pouco a escola. E a escola aqui, quando eu falo escola, eu estou esse artefato cultural, tanto no ensino fundamental, tanto na educação básica, tanto na graduação como na pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo. Quem faz isso, para mim, é ele. É a escola nessa acepção de um artefato cultural que, teoricamente, devia fazer educação. E nós podíamos remontar-nos ao começo da escola, lá no século XVI, com a reforma luterana, e chegamos à escola. Então, nós temos uma escola que já está há 5 séculos aí, e uma grande pergunta que toda hora nós fazemos, se a escola mudou ou foi mudada. Eu tenho alguns textos onde eu discuto isso, e realmente a escola não mudou, ela foi mudada. Mesmo nesses tempos de globalização, é claro que a escola é muito diferente. Nós vimos, por exemplo, coisas fantásticas, vimos ou estamos vendo coisas fantásticas, como é a dificuldade de pais, avós, empregadas domésticas ter que fazer o papel de professores para responder às exigências de uma
educação remota que se quer fazer nesse período de quarentena. Isso é uma coisa que é muito importante. Então, essa escola é importante ainda hoje, é uma grande interrogação, ela está servindo para alguma coisa. Talvez as maiores mudanças que ocorreram podem passar o seguinte, é quando nós vimos a escola ser um produto que está sendo, pertence à pauta da Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, a escola se tornou uma mercadoria, como se vende qualquer coisa, também se vende educação. E essa é uma mercadoria que tem fregueses como nunca cativos. Pode passar o seguinte? Não tem nenhum outro bem comerciável. Vocês podem pensar numa camisa, num sapato, num computador, num automóvel. Não tem nenhum outro produto comerciável tão cativo quanto a ciência. Perdão, a escola que vende educação. Eu errei. Nada, nós temos por 4 ou mais anos um freguês certo que a cada mês tem que pagar para aqueles que comercializam a educação. Então, o estudante é um freguês e quem vende é um vendedor da ciência. E aí nós podíamos olhar, pode passar o seguinte, como é que essa escola mudou. Se nós olharmos, podemos ir no final dos anos 80 do século passado, 70 talvez, qual é a grande mudança que nós hoje enxergamos na escola? Primeiro, a escola era a detentora do conhecimento. A escola sabia, a escola é que tinha, e só se podia perguntar para o professor, era o único que tinha o conhecimento. Então, o conhecimento saía da escola. E agora, como é que é? Exatamente o contrário. Uma quantidade muito grande de conhecimento, fantasticamente grande de conhecimento, chega na escola. Quer dizer, então, nós mudamos todo o vetor. E mudamos isso de uma maneira muito recente. Eu repito, se vocês pegarem, talvez há 20 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, vocês ainda iam encontrar uma escola transmissora de conhecimento, enquanto que agora essa escola não é mais transmissora de conhecimento, é uma escola receptora de conhecimento e difusora. E essa é a grande dificuldade que estão encontrando nesses dias de pandemia, de ter que ajudar os filhos, as nossas pessoas na resolução dos problemas de escola. É claro que isso ainda temos que considerar, que tem um grande número de pessoas que nem têm condições, 1/3 dos lares brasileiros não tem internet. E com isso, então, quer-se pensar que se possa fazer educação remota para todos. Não é sem razão que vários grupos de estudantes pedem a adiar o Enem, porque muitos que têm o acesso apenas na escola, não têm em casa condições, não vão conseguir se preparar adequadamente. É uma questão de justiça social, eu acredito. Bom, pode passar o seguinte. É claro que nós não queremos e não podemos e não tem possibilidade, nem é necessário, nós fazer essa reconversão, voltar a uma escola como era antes. Não se está pedindo. A escola como era antes não era melhor do que a que está aí hoje, mesmo que a que esteja aí hoje também tenhamos grandes críticas que eu vou comentar um pouquinho adiante. Mas nós teríamos que pensar sonhadoramente numa escola que fosse um polo para a disseminação de informações privilegiadas. Hoje a escola tem como concorrente vários outros artefatos culturais. Podemos ficar num exemplo simples. Qualquer aula que nós damos, por melhor que seja, por mais preparada que seja, nós vamos encontrar
no YouTube alguém que dá uma aula melhor do que nós. Isso aí é indiscutível, e isso aí temos que reconhecer a nossa incapacidade, até porque lá são assuntos muito particulares, que a pessoa preparou aquele assunto e tem uma boa aula. Se eu quero saber uma aula sobre eletrólise, eu quero saber uma aula sobre compostos de qualquer tipo de composto, eu vou lá e encontro essa aula. Até tem como descascar uma batata ou como fazer descascar cebola, qualquer assunto vocês encontram lá explicado. Bom, podemos passar adiante? Então, qual era a marca de um ensino? Aquele que era marcado pela quantidade de conhecimento que os alunos aprendiam. A quantidade de páginas. O professor era simplesmente um retransmissor de conteúdo. Essa era a quantidade. E os alunos eram receptores. Em cima disso é que nós estamos buscando tentativas de olhar uma escola diferente. E aí, no slide seguinte, tem a grande pergunta. Já olhamos ciência, pode passar o seguinte. A grande pergunta é: o que é alfabetização científica? Afinal de contas, foi essa a chamada para esse evento. O que é essa alfabetização científica? Eu ainda vou ampliar, mas eu já queria antecipar uma coisa importante. Se nós consideramos a ciência uma linguagem, a grande pergunta que nós estamos fazendo é: quem é que sabe ler essa linguagem? Quer dizer, saber ler como está escrito o mundo natural é uma característica da ciência. Então, a alfabetização científica é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. Ponto. Terminou. Podíamos ficar só nisso. A alfabetização científica é saber ler como é que está escrito a natureza. É um analfabeto científico aquele que é incapaz de fazer uma leitura do universo. Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia de o que é ser alfabetizado cientificamente, saber ler como está escrito a natureza, e vamos um pouco mais adiante, tentando entender essa alfabetização científica como uma possibilidade de fazer integração daqueles que usualmente estão marginados na ciência. Então, pode passar o seguinte. Eu já em 1993, e vocês veem que a gente está trabalhando essas coisas há bastante tempo, eu dizia que a ciência olhada como uma linguagem para facilitar a nossa leitura do mundo natural. E agora mais uma coisa, sabê-la como descrição do mundo natural ajuda a nós mesmos e o ambiente que nos cerca. Eu vou ser cuidadoso ou não do ambiente que nos cerca em função de quanto mais ou menos eu sou alfabetizado cientificamente. E adensar essas leituras, ou seja, tentar entender o mundo, tentar entender o ambiente, é justamente fazer essa alfabetização científica. E aí pode passar o seguinte, onde eu digo que há uma continuada necessidade de fazermos com que a ciência possa ser não apenas medianamente entendida por todos, olha o sonho, mas principalmente facilitadora do estar fazendo parte do mundo. Quando nós entendemos o mundo, nós vamos nos considerar mais fazendo parte desse mundo, menos somos alienígenas para sermos mais da tribo, sermos indígenas. Então, pode passar o seguinte, há, assim, uma outra dimensão em termos de exigência, propiciar que os homens e mulheres com uma alfabetização científica sejam incluídos
numa perspectiva de inclusão social. Vejam, então, que isso tem uma dimensão muito maior do que ser transmissor de conteúdo, do que fazer com que as pessoas saibam alguma coisa, mas olhar quanto essa alfabetização científica possa ser numa perspectiva de inclusão social. E agora nós vamos ver o seguinte: quanto nós estamos laborando numa quase utopia, ou seja, é quase inalcançável, é difícil de imaginar como é que nós possamos fazer isso. Mas é por crer que essas mesmas utopias possam se transformar em realidade, é que nós fazemos educação. Quer dizer, nós fazemos educação porque nós acreditamos que as nossas utopias podem se transformar em realidade. E como é que isso acontece? É apenas deixar de sonhar um pouco e tentar converter esses sonhos em realidade. Essa é a grande proposta. E antes de encerrar essa primeira parte para surgir as perguntas, eu tenho uma outra questão que seria uma pergunta que viria quase como certa, eu resolvi trazê-la aqui. Pode passar? A grande pergunta é: alfabetização científica ou letramento científico? Isso aí daria margem para exaustivas discussões, eu diria, numa maneira simplificada. Professor, cortou agora o teu sinal. Voltou. Não, Voltou. não, eu não consegui regular de tal maneira que, de tempos em tempos, o tablet entra em estado de hibernação e vocês possam ver, mas eu peço desculpa. E, então, voltamos: letramento científico ou alfabetização científica? Eu diria que um e outro termo são sinônimos. É claro que o uso de cada um desses tem as suas razões. Se nós olharmos a palavra alfabetização, é verdade que nós estamos pensando nas línguas que sejam alfabéticas. Por exemplo, o português é uma língua alfabética. Vamos pegar primeiro na origem o grego, qual é as duas primeiras letras? O alfa e o beta, daí saiu a alfabetização, alfabeto, alfa e beta. O português é uma língua alfabética, e assim por diante. Outros, o chinês, o japonês, por exemplo, não são línguas alfabéticas e, portanto, não caberia nessa discussão, e por isso, então, se invoca a necessidade de ser letramento. Mas, de uma maneira geral, e há muito tempo eu tenho usado, e muitos, está mais ou menos, eu não vou dizer que está dividido, eu diria que se você, há um artigo entre vários: alfabetização científica ou letramento científico, interesses envolvidos na interpretação da noção de scientific literacy, quer dizer, a literacia, ou seja, a alfabetização em inglês, às vezes faz com que as pessoas optem por uma e por outra. Não vejo necessidade de uma discussão maior sobre isso. Cada um usa aquilo que lhe parecer mais simpático, e eu tenho a minha opção, vocês conhecem, é por alfabetização científica. Letramento científico, quem primeiro usou entre nós foi a professora Magda Soares, da UFMG. Depois já houve vários trabalhos sobre o assunto, tem os trabalhos da Sacerons também sobre isso, opção de um e de outro, mas a minha sugestão é que não é perda de tempo discutir se é alfabetização ou letramento, e cada um vai escolher, vai usar aquele que lhe parece mais simpático e mais ao caso. Ali tem o resumo, pode passar, tem o resumo do artigo que eu falei sobre essa importância. Bom, a gente podia fazer agora uma pausa na apresentação dos slides e abrir
as primeiras perguntas, e de preferência que não sejam perguntas muito difíceis. Tranquilo, professor. A gente tem aqui um bom grupo de perguntas, e a primeira pergunta que surgiu aqui, até trazer para o senhor, é da Jussara. Quais são os modos sobre os quais você pode falar que podem contribuir para tornar a linguagem de ciências mais acessível? Bom, quanto mais nós nos aproximarmos do cotidiano, nós teremos a educação em ciência mais acessível. Quanto mais nós migrarmos do esoterismo para o esoterismo, e o primeiro esoterismo com S, hermético, fechado, para um X esotérico. Por exemplo, eu falar no ciclo pentano período fenantreno, isso tem pouco significado para a maioria das pessoas. Então, eu tenho que fazer uma decodificação, eu tenho que procurar, talvez, a facilitação de escolher uma linguagem mais simples para que as pessoas possam entender o que eu estou falando. Então, guarde migrar do esoterismo com S para o esoterismo com X. Espero que eu tenha respondido a pergunta da Jussara, trazer a ciência para mais perto de nós. A gente tem um destaque aqui na nossa bate-papo, aqui no chat, professor. Surgiu um estudante do 6º ano aqui Olha que... aí, Bom coisa dia, bonita. sou aluno do 6º ano e tenho interesse em ciências. Minha professora me deu essa dica. Olha que legal, Ana. Felicitações à professora e felicitação ao aluno. Que bom que nós estejamos falando e tomara que tenhamos sendo entendidos por esse aluno do 6º ano sobre o que nós estamos falando aqui. Depois ele poderá voltar a fazer um comentário. Claro, claro. Seria legal também a participação, mandar um recado aí. A Flávia, professor, nessa época que temos vivenciado uma negação das ciências, como pensamos a alfabetização científica sem uma imposição de superioridade desse conhecimento ou por um viés salvacionista? Bom, primeiro, Flávia, jamais por um viés salvacionista. Isso não compete à ciência fazer a salvação. A ciência não está aí para a salvação. Outra coisa importante, temos que dar conta que em nenhum momento nós vamos falar a ciência como uma imaculada concepção. Não é a ciência não é somente boa, a ciência pode ser má. Eu uma vez dizia que a ciência pode ser uma fada benfazeja e uma bruxa malvada. Hoje eu não uso mais isso, porque as bruxas são criação dos homens, todas as vezes que eles viam uma mulher detentora do conhecimento. Depois eu passei a falar que a ciência parecia uma fada e um ogro. Sempre ficava essa dicotomia. Hoje eu estou escolhendo dizer que a ciência se parece com o Golem ou com o Goylem, aquele ser da mitologia judaica que não sabe a força que tem. Mas essa é a ciência. Aliás, aqui tem um pequeno equívoco. A ciência não é boa nem má. Nós é que quem usa a ciência é que usa para o bem ou para o mal. Vou dar um exemplo muito simples. Uma faca é uma coisa boa ou uma coisa má? Depende. A faca serve para cortar o alimento, serve para cortar um cordão umbilical e fazer um parto, mas serve para matar. Quer dizer, que não é boa ou má a faca, mas é bom ou mal quem usa essa ciência. Eu não sei se respondi à pergunta da Flávia. Tem muitas perguntas que sempre estão relacionadas à pandemia, né, professor? Ao momento atual, né? Por exemplo, aqui... Concordo. Ela também perguntava, e aqui de novo, né? A Sandra também, olha aqui, que ela... professor, como o senhor vê essa questão do negacionismo da ciência nesse momento de pandemia? Eu acho que a ciência teve bastante prestígio e desprestígio nessa pandemia. Eu acompanhei, vejo às vezes, por exemplo, alguns governadores que contrataram universidades, grupos
E a gente vê em vários lugares no mundo que as universidades estão estudando não apenas a busca de uma vacina, porque essa busca de uma vacina é uma coisa muito importante, porém ainda é remotamente distante, mas para tomadas de decisões. E aí nós temos, inclusive, pessoas que se julgam tão poderosas que acham que sabem ciência. Eu já disse que talvez uma boa situação na menos um para escolher um ministro da Saúde é o próprio presidente ser ministro da Saúde, porque ele parece que carrega uma cartela lá com cloroquina toda hora, achando que aquilo é um remédio maravilhoso. Quer dizer, é o aspecto mágico. Essa é uma postura de negação da ciência. Porém, aquelas universidades, aqueles grupos de pesquisa que olham como é que estão as coisas acontecendo, exatamente é a voz do cientista. É claro que não precisamos imaginar que nem se tem dia, ou não sei se hoje essas propagandas ainda são correntes, mas há um tempo atrás, para vender pasta de dente ou para vender sabão em pó, botava lá um químico fantasiado com o seu chaleco e coisa para mostrar que aquilo era uma coisa científica. Científica, sim, e lembrar para que serve essa ciência. Mais uma, Outra, outra. sim. Eliane, tá? A Eliane coloca assim: professor, diante do exposto com relação à escola, como ficam as metodologias ativas e a alfabetização científica? Bom, a alfabetização científica é, antes de mais nada, uma metodologia ativa, né? Quer dizer, então, é realmente isso. E cada vez mais, eu diria que quanto mais elas conseguirem se adaptar ao cotidiano do mundo, do ensino de ciência, não formar uma coisa esotérica, estar localizada onde a gente está. Eu vou dar um exemplo bem simples que tem a ver um pouco com a alfabetização. Muito provavelmente, se eu trouxesse aqui para essa exposição dois textos, um escrito em dinamarquês e outro escrito em sueco, eu e a maioria, todos quase meus ouvintes que estão vendo, não saberia dizer qual é o texto em dinamarquês e qual é o texto em sueco. Por outro lado, se eu me mostrasse um texto em espanhol e um texto em português, qualquer um de nós, inclusive esse menino que está no 6º ano nos ouvindo, ele diria: isso aqui está em português, isso aqui está em espanhol, se eu dissesse que são dois textos. Por outro lado, talvez um professor universitário da Suécia ou da Dinamarca não saberia distinguir um texto em espanhol e um texto em português, como eu não sei dizer, mesmo já tendo estado nos dois países, qual é que está em dinamarquês e qual é que está em sueco. Então, isso mostra um conhecimento inserido no cotidiano. Eu acho que essa identificação de um idioma muito facilmente mostra como nós somos presentes ou como nós somos ausentes da realidade que nós estamos falando. Quer dizer, quanto mais eu estiver presente nessa situação, mais cotidiano é mais fácil eu falar em ciência. Eu posso falar como é que se descasca cebola sem chorar no ambiente da cozinha, lá falando e mostrando, trazendo. Isso não teria sentido nenhum eu dizer como é que eu vou descascar cebola sem chorar e com isso eu vou curar alguém de um vírus, por exemplo. Isso seria falsear a ciência. Podíamos ver talvez mais uma. Vamos lá, professor. Agora tem aparecido questões da BNCC também, né? A Juscelia, então, fala: professor, como adequar o ensino de ciência dos anos iniciais às normas da BNCC, desenvolvendo habilidades no contexto da alfabetização científica? Bom, também aqui teríamos uma boa discussão sobre a BNCC, mas lembrar que muitas coisas que foram colocadas ali foram colocadas de baixo para cima, necessariamente não foram as mais adequadas. Eu sempre me pergunto quem é essa alma privilegiada
que é essa pessoa privilegiada que sabe dizer que na quarta série tem que ensinar isso, no quarto ano tem que ensinar isso, no quinto ano aquilo, e no sexto ano aquilo. Quer dizer, por quê? Eu acho que quanto mais nós somos capazes de fugir dos currículos, de ter que dar conta, de novo, como é que era a escola. A escola era uma transmissora de conhecimento. Tem que saber isso, isso, isso. Na aula de geografia, aprendia qual eram as capitais dos países da Europa, quais eram os afluentes da margem direita do Amazonas, qual era da margem esquerda do Amazonas. Isso era conhecimento quase que universal, que tinha que ser dado para todos a todo momento. Eu acho que não. Quanto mais nós conseguirmos trazer o simultâneo, quanto mais o professor tiver capacidade de inventar novas coisas para ensinar, e aí esse professor é estudioso, e por isso que nós fizemos esses cursos de pós-graduação, etc., graduação, para tentar fazer isso. Ou seja, de uma maneira simplista, eu já disse hoje, converter alguns de nossos sonhos em fabulosas realidades. Acho que isso Talvez. aí, professor. A Jéssica também, ela menciona a questão do BNCC. Aqui eu vou só te trazer até a dela para a gente seguir. Ó. Bom dia, professor. Como ensinar ciências em um currículo baseado na BNCC? Eu acho que tu já tem falado disso. Porque, por vezes, não considera o contexto em que o aluno vive. É exatamente o que eu dizia. Eu substituí o contexto pela palavra cotidiano. Em qualquer momento que nós chegamos. Quando é que nós nos sentimos o outro? Quando nós somos alienígenas na tribo. E quando nós somos alienígenas na tribo, nós não sabemos o que aquela tribo estuda. Por isso que nós somos indígenas no nosso grupo e alienígenas fora do nosso grupo. Eu acho fazer o esforço para não ser o outro, mas fazer um esforço para estar dentro, por pertencer, por estar facilitando a nossa discussão. E eu acho que nós temos, tanto da BNCC como nas propostas curriculares, temos que ajudar a formar isso diferente. E mesmo que seja o ensino universal, igual no Brasil inteiro, nós temos, e eu entendo isso muito facilmente pelo meu trabalho, que é diferente o que deve se ensinar, por exemplo, na Amazônia, é diferente do que se ensina na alfabetização científica, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tem realidades próprias e tem que haver essa inserção nessa realidade. Tudo bem, professor. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Bom, em termos de seguir, pode passar, então, o slide seguinte. Eu acho que quando começou a quarentena, todos nós fizemos muitos sonhos o que iríamos fazer nesse período de quarentena. Eu acho que nós olhamos as nossas bibliotecas e, na continuada contemplação das lombadas dos livros, definimos aqueles que nós releríamos, ou alguns até leríamos a primeira vez, porque quantas vezes compramos um livro, lemos um pouco e guardamos. Então, esse foi uma. Vou ler bastante durante a quarentena. Eu me fiz essa. Outros de nós pensaram nos filmes que há muito tempo estavam prometidos para ver. Aqueles que são aficionados por séries planearam ver tais e quais séries. Pode passar mais uma? Planos não faltaram para preencher a ausência da sala de aula. Eu acho que todos nós, professores e alunos, num determinado momento, sofremos com a ausência da sala de aula. Eu que, no ano passado, estive em 23 universidades diferentes falando, esse ano
tive apenas 2 viagens, uma para Marabá, onde eu trabalho, e outra para Manaus, onde eu tinha um trabalho na universidade lá. Quer dizer, os nossos sonhos se esboroaram. Agora é preciso fazer coisas que estejam diferentes. Quer dizer, e vocês se dão conta que não deixamos de ler os livros que sonhamos, deixamos de ver os filmes que planejamos, deixamos de ver as séries que tínhamos programado ver, porque a pandemia gerou um tempo, e é uma palavra nova, nem eu nem vocês tínhamos ouvido essa palavra quase antes da pandemia, é o tempo da livecização, é o tempo das lives, o tempo da live, o tempo de novas coisas. Como é que nós estamos vivendo isso? Esses tempos de laicização. E aí, então, eu fiz todo esse preâmbulo para convidá-los para 2 lives na próxima semana. Talvez elas se encaixem nas ofertas em tempos pandêmicos. Pode passar? A primeira é uma atividade na segunda-feira que vem, podem já colocar nas agendas de vocês, se puderem, e teremos maior detalhe. O grupo de trabalho de políticas educacionais da Universidade Federal da Fronteira Sul vai fazer uma live que os impactos da pandemia na educação, um diálogo comigo, vai ser moderado pelo professor Antônio Valmor Campos, que foi meu orientando de mestrado e fui co-orientador do doutorado dele. Vai ser segunda-feira, às 14 horas. E o segundo convite para a semana que vem também, eu disse que eu faria 2, pode passar. Foi gestado ontem, a partir de uma atividade com a professora Andréia, da Unipampa, e vai ser uma mesa redonda virtual. Eu vou falar sobre a necessidade de comparar ciência e religião, e o professor Vanderlei Follmer, da Unipampa de Campos de Uruguaiana, vai falar sobre ciência e religião com das singularidades às pluralidades. E a mediação vai ser da professora Andréia Salgueiro. Isso, então, vai ser na dia 28 da semana que vem, quinta-feira, às 10 da manhã. Vocês vão, quem se inscreveu nesse evento aqui, deixou o seu endereço, isso vai ser uma das nossas fontes de distribuição disso aí. Bom, como encerramento, eu queria voltar ao antídoto que eu estou trazendo para as políticas do atual governo. Pode passar. Eu repito, devemos estar muito atentos a algo. Primeiro, a liberação dos agrotóxicos. O Ministério da Agricultura, a ministra da Agricultura libera os maiores venenos que são proibidos nos outros países a toda hora aqui. Outra, já comentamos um pouco, o extrativismo e o desmatamento que ocorre na Amazônia. É algo dolorosamente fantástico. E também as reservas indígenas, quanto estão sendo dilapidadas, roubadas, para melhor dizer. E por isso que eu queria, mais uma vez, agora como pós-fácil, aquilo que eu fiz no prelúdio, trazer a Laudato Si como um antídoto a essas políticas em termos do meio ambiente. Pode passar? A Laudato Si, como foi dito, essa carta encíclica do Papa, ela tem quase 200 páginas. Claro que não foi escrito pelo Papa sozinho, nenhuma pessoa teria a quantidade de conhecimento, mas ela é talvez o melhor texto se alguém quer se apoiar para fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado ligada ao meio ambiente. Eu não saberia dizer
indicar uma literatura melhor, pelo menos para começar, para ver esse estudo. Vale a pena. E pode passar o seguinte: a encíclica é explícita no que ela quer defender, a terra e os pobres. Eu acho que a encíclica tem essa marca. Ela afirma num determinado momento, mas hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto os clamores da terra como os clamores dos pobres. Isso está no parágrafo 49 da Laudato Si. E ele se pergunta lá no parágrafo 160, que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer? Quer dizer, esta é uma discussão que envolve, vocês podem ver, o ensino de ciência. É uma pergunta que é acerca do cuidado da nossa casa comum, a nossa casa comum, o planeta Terra. Pode passar mais um? E aí, algo que vai estar na nossa live de quinta-feira que vem. O reconhecimento que ciência e religião são óculos diferentes. Eu sempre discuto e discordo daquela encíclica do João Paulo II, que ele fala na encíclica Fides et Ratio. Ele diz que fé e razão são como duas asas do mesmo pássaro que nos levarão ao infinito. E eu tenho coragem de dizer que eu acho que o pássaro do Papa não voa, porque fé e razão são asas completamente diferentes e, portanto, o pássaro vai estar, a meu juízo, desasado. Aguardem discussões sobre essas na próxima quinta-feira. É um privilégio poder discutir, então, essas coisas. E agora, pode passar o último. Talvez estejamos vivendo um momento de alavancar o ecumenismo. Atenção, não é ecumenismo que vocês ouviram falar tanto, eu estou falando agora no ecumenismo. E o que é esse ecumenismo? É um movimento de união de esforços em torno da defesa do planeta Terra, da nossa casa comum, que extrapola os limites das religiões e tem o potencial de coligar religiosos, místicos, cientistas, ativistas, filósofos, ateus e outros grupos. Essa seria a grande meta que todos nós queremos ter. Qualquer grupo pode ter cientistas, pode ter ativistas, podem ter ateus, podem ter filósofos, líderes religiosos, todos em defesa do nosso planeta. E quando nós fizermos a defesa do nosso planeta, nós estamos também colaborando e fazendo alfabetização científica. Eu queria encerrar essa parte aqui com uma pequena charge. Pode passar. Eu acho muito interessante essa charge. Está lá dizendo o Papa para um seu assessor, quando terminem com essa coisa de fumaça branca e fumaça preta para anunciar se foi escolhido o Papa, simplesmente me mandem a notícia para todos via e-mail. E eu acho que o chargista está um pouco desatualizado. Ele deveria dizer, pode passar, me mande não um correio eletrônico, mas um WhatsApp. Eu acho que seria mais rápido ainda para avisar. E, por fim, então, eu queria fazer ainda um comentário sobre alguns dos livros. Pode passar a seguinte. Bom, o tema para casa, se eu pudesse deixar um, eu deixaria dar uma olhada, uma espiada na encíclica. Tá? Se é só botar Laudato Si no Google, vocês vão ser remetidos à página oficial do Vaticano, onde vão encontrar em várias línguas, está lá em português, tem vários filmetes para
ilustrar essa encíclica, alguns textos, vocês vão gostar muito. Então, o tema para casa ficaria esse, dar uma espiada, pelo menos. Eu poderia dizer uma leitura profunda. Bom, agora eu queria fazer ainda para encerrar, antes da parte final, trazer alguma coisa dos meus livros. Pode passar? Bom, sobre a alfabetização científica já se comentou aqui bastante, mas vale mais comentários. Esse livro, como disse o Francisco no começo, sua primeira edição foi no ano de 2000, num ENEC que ocorreu na PUC de Porto Alegre. Então, lá foi o 10º ENEC e esse livro foi lançado. Esse ano, saiu uma reimpressão da 8ª edição. Esgotou a 8ª edição, não tinha oportunidade de fazer aumento, então se reimprimiu a 8ª edição. Esse livro tem, para mim, duas coisas pelas quais ele é muito querido. A primeira, que todas as edições, da primeira até essa reimpressão que eu falei agora para vocês, os direitos autorais são de todas as edições, 10% que eu tenho direito de direitos autorais, do Departamento de Educação do MST, porque foi dando aula para professores e professoras dos assentamentos e dos acampamentos do MST que eu aprendi para escrever esse livro. E por isso eu não posso pegar o direito autoral para mim. Eu dou para o MST. E a segunda coisa é que é bastante raro vocês encontrarem um livro dessa categoria chegar numa 8ª edição. Isso é porque tem muita gente que lê, usa. Ele é muito usado em programas de mestrado e doutorado. Esse livro. Bom, o seguinte que eu queria comentar com vocês é o meu livro de História da Ciência. Esse livro teve a primeira edição em 1994. Vocês podem ver ali abaixo aquela capa, alguns ainda conheceram por vários anos, foi essa edição menor. Agora ele é mais amplo. É o livro de História da Ciência. Quem quer conhecer História da Ciência é isso. É um livro que tem um caráter muito polêmico, ele está inclusive numa coleção que chama Polêmica. A frase de abertura dele hoje é até perigosa, porque nós estamos num governo que já recolheu livros, proibiu certos livros, esse aqui não foi, mas porque o censor não fez a frase de abertura que diz: admira, meu filho, a sabedoria divina que fez o rio passar perto das grandes cidades. Então, esse livro é de História da Ciência. O seguinte é um livro, pode passar, que eu escrevi quando eu fiz, em 2002, pós-doutorado na Espanha. Eu vivi em Madrid no período de pós-doutorado e aí eu escrevi esse livro. Esse livro tem um capítulo, já teve outras edições, da primeira que foi em 2003, ele tem um capítulo sobre bruxaria, um capítulo sobre Inquisição, um capítulo sobre sementes caipiras, um capítulo sobre bruxaria, quer dizer, tem vários capítulos, assuntos muito interessantes. O outro livro é Para Quem é Útil o Ensino. Esse livro, Para Quem é Útil o Ensino, é a minha tese de doutorado. A primeira edição desse livro foi em 1994, pela UBRA. Hoje ele está na editora Unijuí. E esse livro tem uma pergunta: para quem é útil o ensino? De química, inclusive. E eu cheguei a uma conclusão muito dolorosa nesse livro. Fazer uma tese e chegar a uma resposta como a que eu cheguei na tese é muito doloroso. Eu mostro que a maioria das coisas que nós ensinamos não serve para nada. Isso não é uma coisa muito gostosa. Não serve para nada. Bom, o outro livro, pode passar? Ciência Masculina, não preciso
comentar mais aqui, eu já comentei. Saiu no ano passado a 8ª edição. Perdão, a 9ª edição saiu no ano passado, aumentada em relação à primeira. O seguinte é o meu último livro, Das Disciplinas à Indisciplina. Bom, só o título, esses tempos, já nesse governo, eu fui falar no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Disse, olha, pode falar o que quiser, mas só tem que mudar o nome da palestra. Das disciplinas à indisciplina, está pregando a indisciplina, nós não queremos. Bom, é verdade que o censor não entendeu o livro. Esse livro tem 10 capítulos, eu chamaria a atenção particularmente do último, que é como trabalhar saberes populares, saberes primeiros e fazer deles saberes escolares. Mais um. Aqui tem dois livros que não estão mais em circulação, estão esgotados. O primeiro é Sete Escritos sobre Educação e Ciência. Esse livro que eu acho muito bom, e se o autor não achar bom, é raro, eu acho muito bom, não conseguiu decolar. É um livro que, eu não sei se a editora trabalhou mal o livro, se eu trabalhei mal o livro. Tem 7 capítulos, cada capítulo começa pela mitologia de uma semana, um dos dias da semana, mas está aí o livro. O outro livro é Memórias de um Professor, um holograma desde um trem misto. Quando eu completei 50 anos de professor, em 2011, esse ano eu estou no 60º ano, eu lancei esse livro, que é um livro de 500 páginas, 50 capítulos, um capítulo para cada ano. Também está esgotado e não vai ser reimpresso. Se vocês encontrarem um ou outro desses livros num sebo, eu recomendaria comprar, porque deixá-lo lá para as traças no sebo não vale a pena. Os livros são interessantes. Pode passar? Sem dúvida não está no sebo, né, professor? O professor, antes da tua saideira, tu vai abrir espaço para mais perguntas? Mais 3, pelo Sim, menos? Pode ser? sim, Tá, pode ter. tá. Tu quer falar, então, no próximo slide agora, já? Pode entrar as perguntas agora, porque eu Tá, tenho uma pergunta. Vocês fazem perguntas várias. Eu só vou fazer uma no final. tá. Mas primeiro vamos ver a parte das perguntas de algum estudante que Perfeito. está. Perfeito. Então, colegas que estão aí participando no chat, obrigado por quem está ali conversando, sugerindo artigos e recomendando eventos, tanto lives quanto eventos de congressos, seminários que vão ter online. Perguntaram ali, primeira coisa, só queria fazer uma colocação, perguntaram como ter acesso às duas falas do professor semana que vem. Então, vocês observaram que as duas apareceram ali os acessos, mas depois a gente pode combinar, pessoal, a gente precisa ter uma união aqui de comunicação, né? Como os canais, principalmente de educação, assim, de rede pública, como a universidade pública, como o nosso aqui, que a gente representa, a gente não tem financiamento de divulgação das coisas, mas por isso que é importante vocês entrarem nos dois canais aqui, ó, Facebook ou Instagram, que está passando para vocês aqui embaixo, tá? Que a gente divulga também aos dos colegas, certo? A fala que o professor vai fazer na Fronteira Sul, a gente vai divulgar lá no nosso site, lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto a fala do professor na Unipampa também, ok? Assim a gente se mantém conectado, compartilha, é importante esse processo, porque o Face e o Instagram, eles fazem filtragem de quem visualiza, então é muito importante esse compartilhamento. Vamos lá, então, professor, para a pergunta. Nós temos muitas perguntas relacionadas até à questão de educação infantil. Temos aqui também a do Emerson. Vamos para o do Emerson. Não, talvez, desculpa se a gente não conseguir dar conta de todas as perguntas. É muitas pessoas perguntando, algumas angústias, algumas colocações. Então, vamos pegar Emerson. Deixa eu só pegar o tempo. Tá.
Emerson, já vou localizar a tua pergunta, Emerson. 10h58. Show. Então, o Emerson, do programa da Universidade Tecnológica Federal Paraná, se não me engano é assim o nome da sigla, os parâmetros da alfabetização científica, estabelecidos por Ciceron, Bochego, Pizarro, indicam possibilidades da alfabetização científica. Qual a sua opinião, professor Chassot, sobre os parâmetros de alfabetização científica? Bom, eu devo dizer que eu não tenho bem claro o que são esses parâmetros. Eu conheço o trabalho da Ciceron, os outros dois não são muito conhecidos, mas eu acho que houve uma tentativa, Emerson, e talvez não tenhamos sido bem-sucedidos agora, de mostrar dimensões possíveis, e talvez essas dimensões possíveis podem ser chamadas de parâmetros de alfabetização científica. E é claro que ela pode estar de maneiras diferenciadas, tanto na educação básica, no ensino fundamental, como no ensino médio, como na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ou no pós-doutorado, podemos falar em alfabetização científica de diferentes dimensões, e é aquela maneira de nós sermos facilitadores de entender o mundo natural que nos cerca. E o mundo natural que nos cerca, ele tem bons exemplos cada vez mais nos dias atuais. Eu quero dizer que eu não sei bem sobre esses parâmetros da pergunta, eu peço desculpa. Ok, professor? Então, Sim, aqui, Rômulo, vou pegar do Rômulo, a Vanessa e a Daniele, todos eles estão falando sobre a questão de alfabetização infantil, 10h56. Vanessa, tá? Como potencializar a alfabetização científica nos anos iniciais, tendo em vista a sua importância no processo de escolarização e na vida das crianças? É o primeiro contato, né, com a... eu acho que a Vanessa tem toda a razão, tem que buscar, já nesses anos iniciais, mostrar coisas fantasticamente bonitas que existem. Por exemplo, uma boa amostragem para as crianças é a relação do mundo animal, a presença também do mundo mineral, vamos chamar assim. E eu acho que uma coisa que sempre esquecido, que talvez seduzisse muito as crianças, é a possibilidade de mostrarmos também noções de astronomia para as crianças. Não apenas na visita de um planetário, mas até a possibilidade de a escola ter acesso muito maior, por exemplo, num telescópio ou coisa parecida. Eu acho que sim, precisamos fazer isso. Eu agradeço, estou vendo na tela a mensagem da El, muito obrigado. A palestra não foi tão maravilhosa como eu esperava, e já aproveito aqui para pedir um pouco de desculpas, porque a gente é, ao mesmo tempo, câmera, iluminador, eletricista, para montar, transformar um pedacinho da casa da gente numa biblioteca. Mas eu agradeço também à Universidade Federal Fluminense, à professora Alice, muito obrigado. Mais uma, professor, para a gente Pode sair ser. a saideira. Então, aqui, ó, Diego, tá? Bom dia, sou aluno doutorado em Educação em Ciências. Como avaliar se a alfabetização científica foi realmente efetiva em uma turma de ensino médio que participou de projetos de iniciação científica? Bom, primeiro, tem que fazer uma distinção. Eu não tenho como meta fazer a avaliação numérica. O cara é analfabeto ou não é analfabeto, o cara tem grau 5 em alfabetização científica, o outro tem 7.
eu acho que não é por aí o caminho. Agora, avaliar se crianças, alunos, ensino fundamental, ensino médio, trabalharam com algum projeto e como isso se refletiu positivamente ou não na sua compreensão do mundo natural, me parece, primeiro, válido, segundo, razoavelmente fácil de fazer. Eu acho, então, essa é uma boa alternativa que a gente oferece. Quanto mais os alunos mostram a sua inserção com aquilo que foi ensinado. Muito bem, professor. É até uma forma, é difícil de medir isso, né? Até, por exemplo, Exatamente. trabalhos. Eu não defendo medida. É. Mas a gente pode, daqui a pouco, a gente precisa só ter alguns dados qualitativos, né? Por exemplo, como o senhor É, diz, até de o aluno já ter uma noção maior, por exemplo, de que qual é a função do detergente, né? Não saber a estrutura do detergente, mas como está agindo o detergente, ou o álcool saber que uma gota de detergente é melhor do que botar meio copo de detergente na água para lavar. Também é importante saber como é que funciona a espuma, como é que tira a gordura. Isso tudo isso. são coisas fáceis. Tem se mostrado agora, por exemplo, porque na É, questão agora que a gente vive, a pessoa entendeu o álcool gel, um exemplo, né? por que o sabão é importante na situação? Né? Exato, é por essas ideias, assim, acredito que a pessoa tendo essa noção, ela já está tendo alguns conhecimentos da linguagem da alfabetização científica, né? Assim como a gente tem, Concordo, né? eu concordo. Bom, E, podemos então, pode passar o seguinte, aí vocês têm alguns endereços, pode passar. Bom, primeira coisa, eu tenho uma página que está ali, eu tenho um blog já há 14 anos, eu fico surpreso que um grande número desses 14 anos, esse blog era diário, hoje ele é semanal, publico a cada sexta-feira, e não acredito, é muito mais difícil, eu não consigo tempo para fazer esse blog semanal, que uma vez ele foi diário. Agora, ali na página também tem a agenda, que está toda esboroada por esse tempo, tem esse canal no YouTube, tem um canal no Facebook, então isso são maneiras. A coisa mais fácil para me localizar é através do correio eletrônico. Essa fala de hoje eu deixo à disposição, se alguém quiser essa fala de hoje, pode recorrer ou a mim, ali naquele endereço, achassou@gmail.com, ou ao próprio canal da universidade. Bom, feito isso, vamos à última pergunta. Pode passar. a Bom, a última pergunta tem algum, eu faço o retrospecto de coisas importantes. Primeiro, talvez se vocês me perguntassem, se eu tivesse que dar uma receita só, eu diria ser curioso, ser curiosa. A frase que eu muito ouvi na minha infância e também na adolescência é exatamente o contrário que eu quero dizer. Menino, não seja curioso. Menina, não seja curiosa. Ao contrário, seja curioso. Então, tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Isso é exigência. E hoje é fácil ser curioso. Uma outra coisa, assumir posturas indisciplinares. O que eu quero dizer com isso? Bom, tem um livro inteiro, mas é ser um pouco radical. Não, isso é química, isso é física, isso é biologia, isso é história, isso é geografia, isso é astronomia. Não, isso é ciência. Quanto mais nós conseguirmos fazer a ciência e não a química, a física. Um tempo atrás eu fui convidado para falar num congresso brasileiro de química e eu comecei dizendo que não existia química. Claro que um pouco mais a título de provocação, mas realmente nós temos que falar na ciência, não só, talvez isso é um grande facilitador.
A seguinte coisa é ter a paz como propósito. Eu acho que nós temos, antes de mais nada, e acima de tudo, lutar pela paz, principalmente quando nós estamos num governo que quer armar a população. Nós sempre devemos ser contra essa tentativa de armar a população, porque ela é contra a paz. E, por fim, a última coisa, envolvermos no cuidado do planeta. E pode passar a seguinte: nesse cuidado do planeta, a pergunta é: enquanto homens e mulheres envolvidos nesse encontro, ou até nesse reencontro, de confabulações catalisadas pelo esse programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, nesses tempos de tantas esperanças e desesperanças, e aí a pergunta é: quais são os nossos propósitos para colaborar na construção de um mundo melhor e mais justo? Se nós não pensarmos nisso, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que tirar o nosso, sair do grupo. Nós estamos aqui para buscar a construção de um mundo melhor e um mundo mais justo. Nada mais do que isso, e somente isso é a nossa grande preocupação. Eu queria agradecer a cada uma e a cada um que estiveram conosco e dizer que, se não saiu melhor, também, primeiro, que o professor estava nervoso, eu estava sempre, é uma responsabilidade falar para um grupo assim, mesmo estando acostumado a isso, mas não ver os... Eu dizia que a coisa que eu sinto falta, numa palestra, eu vou contar agora uma coisa, numa palestra eu olho, escolho 2 ou 3 pessoas que com a cabeça concordam. Eu digo: olha, esse aí eu vou olhar durante a palestra. Quer destruir a palestra, faz isso aqui com a palestra. Então, aqui só as mensagens agora depois. Então, e ao mesmo tempo, como eu disse, a gente é iluminador, é eletricista, é filmador, etc. Então, peço desculpas e, mais uma vez, vamos lutar por um mundo melhor, vamos lutar por um mundo mais justo. Muito obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigado também. Quero agradecer, professor, pela tua participação, de ter dividido um pouco desse teu conhecimento, das tuas reflexões, e com certeza ter aqui dado mais um passo conosco na questão da alfabetização científica, que é tão importante, né? Todas as perguntas ali, muitas delas relacionadas a essa questão de como nesse tempo, né? E a gente também tem pensado pós esse tempo, né? Nós precisamos Claro. fortalecer, né? De fortalecer essa alfabetização cada vez mais em sala de aula, né? De, como o senhor disse em algum momento, né, nas suas frases, de converter alguns sonhos em realidade. Sem dúvida, talvez a gente fique naquela inquietação de não conseguir realizar todos de uma vez em sala de aula, mas, sem dúvida, eu convido os colegas para a gente converter alguns sonhos, como o professor falou, em realidade nas nossas salas de aula. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Francisco. Valeu, professor. Obrigado. Pessoal, Até. então, a gente vai fechando, então, esse encontro. Peço para vocês, então, a gente mantenha esses canais que estão passando aí para vocês de comunicação. É importante vocês se inscreverem no canal aí do YouTube, curtir, porque o YouTube também é isso. Ele divulga as coisas de acordo com a procura, com o que o pessoal curte, que se inscreve. Isso fortalece nossos canais de educação, tá? E pode acompanhar nos canais os próximos eventos, tanto do nosso programa quanto dos outros. A gente divulga também dos outros eventos. E quero agradecer, então, a participação de todos. Peço desculpas se não conseguimos trabalhar todas as perguntas, são várias perguntas. Quem acompanhou o chat viu que é muitas perguntas e acabaria sendo um tempo fora de controle aqui. Daria várias horas, vários encontros com o professor, assim como os outros encontros que participou. Muito obrigado. E a gente se encontra, então, no próximo encontro, certo? Se cuidem. Valeu, professor. Professor, Valeu. quem Sim. sabe você dá uma parada agora aí direitinho na tela, o pessoal pode tirar um selfie com o senhor, a oportunidade de, de tirar o selfie do lado do seu, né, do seu ídolo. Alguns aqui conhecem o senhor pelos livros desde a sua graduação. Agora um aluno do 6º ano aqui, que legal, né? Já desde o 6º ano, eu já sei quem é o Chassog, legal. Vamos parar aí, para o senhor na imagem e vamos finalizar então com o senhor.
galera tira um selfie com o senhor aí e marca o senhor na rede aí, hashtag Chassou. Valeu, professor. Valeu, Obrigado. muito obrigado. Até a Abraço. próxima. Até a Para ti próxima. também. Valeu, valeu. Obrigado. Vou fechar aqui a live. Eu também.